meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conferir uma aulinha muito fofa hoje. Então, no vídeo de hoje, vamos trabalhar a aulinha completa desse bebê dinossauro aqui, ó. Ele é um T-Rex, ele é super guloso e muito dengoso. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Vitor, sou artesã e professora aqui do canal. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. Esse bebê T-Rex aqui ficou com 23 centímetros de altura e foi trabalhado com a linha Amigurumi tradicional. Mas você pode utilizar a linha da sua preferência. Eu utilizei para fazer esse daqui, ó, a linha Barroco Max Color número 4, e ele ficou com 26 centímetros de altura. E olha como ele ficou lindo, gente. Usei o mesmo projeto, só mudei a linha. Trabalhei assim para mostrar para vocês que vocês podem utilizar qualquer linha para fazer o seu amigurumi e ele vai continuar fofo assim. Esse bebê T-Rex, ele é muito guloso, super fofo e ele é muito rápido e fácil de fazer. Esse passo a passo eu vou te ensinar como fazer a comidinha e fazer todo o nosso dinossauro. Apesar dele ser 50% sem costura, as partes que são costuradas tá super detalhada para vocês. Mas caso você fique com dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todas vocês. E o nosso bebê T-Rex também está vindo em PDF, o passo a passo completo, por escrito e super detalhado. E lá eu deixo o link também aqui do vídeo facilitando a sua execução. Então corre aqui para a descrição do vídeo para o primeiro comentário fixo, que eu vou deixar o link de compra lá para vocês. E aí, gostou da nossa aulinha? Então já deixa aí o seu like, se possível compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para sempre que rolar aula nova chegar a notificação para você. Você também pode se tornar membro do clubinho Artes em Linha. Temos aulas exclusivas todo mês para você. Basta clicar nesse botão que está aqui embaixo no vídeo, seja membro e se tornar membro do nosso clubinho. Se você quiser seguir a gente em outras redes sociais, como Facebook e Instagram, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram tem receitas por escrito para vocês e também você vai conferir os bastidores de tudo que rolar aqui no canal. E bora começar essa aulinha. Vamos iniciar a nossa aulinha, vamos fazer o nosso bebê dinossauro. Esse aqui é um T-Rex que eu vou trabalhar com vocês, tem perninhas articuladas e olha como ficou fofo. Esse aqui eu fiz com a linha Barroco Max Color número 4, olha como ele ficou lindo. E esse que eu vou gravar aqui com vocês vai ser com a linha Amigurumi tradicional. Se você quiser conferir a nossa lista de material por completo, eu vou deixar tanto com a linha Barroco Max Color, como também com a linha Amigurumi na descrição do vídeo, a lista completa para vocês. E também no primeiro comentário fixo. Se vocês quiserem essa receitinha por escrito, o link também vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo também, tá? Vou iniciar aqui pela cabeça, então vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar o anel mágico. Aperta bem. Vou pegar um outro fio para marcar as minhas carreiras, mas você pode usar um marcador ou um clipe, o que você achar melhor para marcar suas carreiras. E agora eu vou iniciar minha carreira de número 2. Na carreira 2 eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, o aumento é 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu fiz 2 pontos baixos. Vou para o segundo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. No terceiro ponto, novamente, 2 pontos baixos. Já tenho aqui 3 aumentos. 4, 5,
e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3, trabalhando no primeiro ponto, um ponto baixo, no segundo ponto, um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo e no quarto ponto, um aumento. Então, nessa carreira 3, eu vou repetir por 6 vezes um ponto e um aumento. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando 2 pontos, 1 e 2. E um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz duas, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Novamente, 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz duas, falta 4, e essa carreira vai ficar com 30 pontos. E a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos e um aumento. Novamente, 4 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz duas, falta 4, e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, e nessa carreira eu vou trabalhar 5 pontos e um aumento. Novamente, 5 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo, 5 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz duas, falta 4, e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8, trabalhando 6 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Novamente, 6 pontos. Já tenho 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9. E nessa carreira eu vou trabalhar 7 pontos baixos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 10. E na carreira 10 eu vou trabalhar 54 pontos baixos. Nessa carreira não vai ter aumento e nem diminuição. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 11, trabalhando 8 pontos. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Novamente, 8 pontos. Já tenho 3, 4, 5, 6,
7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, solta 4. E essa carreira vai ficar com 60 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 12. E a partir da carreira 12, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 12 até a carreira de número 15 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 16. E na carreira 16, eu vou iniciar com 24 pontos baixos. Essa carreira é a carreira onde eu vou trabalhar o espaçozinho de colocar o olho, para ficar mais fácil para você saber onde colocar o olhinho. Então, aqui eu vou fazer esses 24 pontos baixos e já volto. Concluí aqui os 24 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto, no ponto seguinte, eu vou trabalhar 11 pontos baixos. Vai ser um ponto para cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto, no ponto seguinte, vou iniciar uma sequência de 23 pontos baixos. E essa carreira vai continuar com 60 pontos, porque as correntinhas vai valer como ponto. E aqui, ó, nesse espaçozinho que ficou aqui, é onde a gente vai colocar o olho do nosso dinossauro. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 17. E a partir da carreira 17, eu vou fazer uma sequência de 5 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 17 até a carreira de número 21 e já volto. Concluí aqui a minha sequência. Antes de continuar, vou fazer aqui a primeira parte do bordado. Então, o tamanho que eu vou utilizar do olho para alinhar amigurumi é o de 13 milímetros. Então, na descrição do vídeo vai estar a lista de material com a linha amigurumi e a lista de material com a linha barroco. Com a barroco, eu utilizei o de 15 milímetros, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que aquela correntinha era o espaço de colocar o olho? Então, vou colocar aqui o meu primeiro olhinho. Vou aqui no outro espaço, coloco o meu segundo olhinho. Vou utilizar para bordar a linha amigurumi na cor branca e a linha amigurumi soft na cor, eu acho que essa aqui é a pitaia. Vou deixar na descrição do vídeo a cor lá, tá? Vou utilizar primeiro a branca, cortei um pedacinho aqui, ó, para fazer o bordado branco. Então, eu vou introduzir aqui embaixo do olho, quase reto com um buraquinho aqui, ó, do olhinho. Vou deixar um espaço aqui para arrematar. Vou vir agora aqui na parte de cima também, do mesmo jeito, ó. Vou deixar aqui reservado o fio. Agora, eu vou pegar aqui o fio na cor rosa. Vou vir aqui, ó. Embaixo também do olhinho. Eu não vou entrar no mesmo espaço. Entrei um pouquinho antes, porque não é preciso, tá? Vai ficar bem juntinho de todo jeito. Aí, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, no número 4, eu vou entrar com a minha agulha e vou voltar aqui para o início. Deixei um espaço aqui que é para finalizar. Tudo que eu tô fazendo com a linha amigurumi, você vai repetir com a linha da sua preferência. Novamente, ó. Agora, eu vou dar um nozinho aqui. E corto o fio.
Agora, eu vou colocar nessa posição aqui, ó, e vou empurrar bem aqui, ó, pra ele ficar bem no pezinho mesmo. Pego a trava, deixa eu só puxar aqui o fio que eu vou puxar. Peguei minha trava até o final, ó. E agora eu vou começar a puxar o fio aqui dentro, que é pra colocar na posição. Eu puxo um, depois puxo o outro. Eu sempre gosto de fazer o quê, ó? Deixa eu puxar um pouquinho assim, ó. Pega aqui um pinguinho de cola de silicone líquida. Ou cola universal, cola que você tiver aí. E venho aqui, ó. E passo aqui no cantinho onde vai ficar a partezinha branca do olho. E coloco aqui no lugar. Agora, é só vir aqui atrás e amarrar. Aqui você não precisa apertar muito não, tá? Se já tá lá na posição, não precisa apertar muito não. É só dar um nozinho mesmo pra não soltar o bordado. Deixa eu cortar aqui o excesso. E o olhinho já tá bordado. Vou fazer esse mesmo processo nesse aqui e já volto. Concluí aqui, ó, o segundo olhinho e finalizamos a primeira parte do bordado. Agora, vamos continuar com a cabeça. As carreiras que vou trabalhar agora vai ser as carreiras para fechar já a base. Então, vou trabalhar aqui minha carreira de número 22, 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Vou passar o fio pelas duas alcinhas e novamente pelas duas alcinhas. Novamente, 8 pontos. Já tenho aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, já fiz duas, solta 4, e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 23, e nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto baixo e uma diminuição por 18 vezes. Já fiz duas, falta 16. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 24, trabalhando 4 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Novamente, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 25. E nessa carreira eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Novamente, 3 pontos. 1, 2 e 3. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, solta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 26, trabalhando 2 pontos. 1 e
2 e uma diminuição. Novamente, 2 pontos, 1 e 2 e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, solta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira. Essa foi a última carreira da cabeça. Agora vamos iniciar o corpinho, que é integrado à cabeça. Então, essa aqui vai ser a carreira de número 27. E na carreira 27, eu vou trabalhar 18 aumentos. Vai ser 2 pontos baixos para cada ponto de base. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou concluir e já volto. E a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 28. E a partir da carreira 28, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 36 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 28 até a carreira de número 30 e já volto. Concluí aqui a minha sequência. Agora eu vou colocar o enchimento, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu faço para colocar o enchimento. Nunca coloque de uma vez, sempre coloque, deixa eu só coisa aqui, aos poucos o enchimento, porque assim você vai saber onde tá faltando, onde você já colocou demais o enchimento, ó. Principalmente essa partezinha do meio dos olhos, que é a parte que mais fica vaga. Sempre que eu vejo algum amigurumi assim, de outras artesãs, eu sempre vejo que às vezes fica faltando enchimento aqui, ó. Então, você vai pegando aqui aos poucos e vai espalhando por toda a peça. Você não faz só isso na cabeça, como também nos bracinhos, no corpo, tá? Sempre coloca o enchimento do seu amigurumi aos poucos. Assim, você nunca vai colocar demais e ele vai ficar bem certinho. Então, eu vou completar aqui e já volto. Concluí aqui, ó, coloquei todo o enchimento. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, na hora de colocar o enchimento aqui no olhinho, ter muito cuidado pra não jogar o olhinho pra fora, tá? Tipo assim, deixa esbugalhado o olho. Tá vendo, ó, como ficou? Bem certinho o enchimento, ó, em toda a cabeça, não ficou nenhum espaço sem enchimento. Agora, vamos continuar aqui com o corpinho. Essa é a carreira de número 31. E nessa carreira eu vou trabalhar 5 pontos. Já tenho aqui 3, 4 e 5. E um aumento. Novamente, 5 pontos. Já tenho 3, 4 e 5. E um aumento. Vou repetir esse processo, 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, solta 4. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 32. E a partir da carreira 32, vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 42 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 32 até a carreira de número 34 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 35, trabalhando 6 pontos baixos. Já tenho aqui 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Novamente, 6 pontos. Tem 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, solta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 36. E a partir da carreira 36, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras, cada uma com 48 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 36 até a carreira de número 42.
e já volto. Concluí aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 43 e nessa carreira eu vou iniciar com 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4 e vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 44. E nessa carreira eu vou trabalhar 5 pontos. Já tenho aqui 3, 4 e 5. E uma diminuição. Novamente, 5 pontos. Já tenho 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 45. E nessa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 12 vezes. Já fiz 2, falta 10. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira 46, trabalhando 2 pontos. E uma diminuição. Novamente, 2 pontos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Eu vou concluir ela, colocar enchimento no corpinho, igual eu fiz aqui com a cabeça, e já volto. Concluí a minha carreira, coloquei enchimento aqui, ó, no corpinho. Agora eu vou iniciar minha carreira de número 47, trabalhando um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 12 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 48. E nessa carreira eu vou trabalhar 6 diminuições seguidas. Então, vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. Novamente, alça da frente, passo o fio pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. Aqui eu já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 6 pontos. Concluí a minha carreira, vou tirar aqui o marcador, vou prender aqui. O fio já tá cortado. Vou pegar aqui, passar na agulha. E vou fechar essa basezinha aqui, passando a minha agulha nas alcinhas da frente, ó, de dentro pra fora, em todas as alcinhas. Aqui eu tenho 6 pontos, então eu vou passar nos 6 pontos. Vou passando aqui, ó. Passei aqui no último, vou puxar pra fechar a base. Puxa devagar pra não torar o fio.
Vou voltar aqui no último. Volto aqui pelo meio. Saio em qualquer parte do corpinho. Vou puxar para esse nozinho que eu dei aqui na ponta entrar para dentro do corpinho. Então, já entrou aqui, ó. Agora aqui eu vou dar outro nozinho. Volto aqui. Sai já em outra parte. E corto o excesso. E finalizamos a cabeça e o corpinho do nosso. Vamos iniciar agora a segunda parte do nosso bordado. Vou fazer agora o cílio e a sobrancelha. Para bordar, eu vou utilizar a linha Anne na cor marrom. Foi a mesma linha que eu utilizei para fazer o bordado com a linha Barroco Max Color. Então, vou introduzir aqui no meio do rostinho. E vou sair o mais próximo possível do olhinho nessa parte aqui, ó. Mais próximo que você puder. Vou deixar um espaço aqui que é para finalizar. Vou vir aqui, ó, para a mesma carreira onde eu coloquei o olhinho e vou também entrar aqui o mais próximo possível. E já vou sair aqui no primeiro alfinete aqui, que esse alfinete aqui ficou entre as carreiras 13 e 14. Vou subir aqui, ó. Aqui ficou um pontinho aqui, ó, de distância desse aqui, pra vir pra cá, pra sobrancelha. E aqui ficou bem no pezinho do olho. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar minha cola de silicone. Essa é a líquida. Pode ser a cola universal, tá? Aquela tem da Ciclo, tem várias marcas. Vou vir aqui, ó, em cima do olhinho. E vou passar bem de leve aqui, ó. É só um pinguinho de cola mesmo, é bem pouquinho. Bem de leve aqui a minha cola. Deixa eu limpar aqui a ponta. Pra empurrar o fio. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu pulei um ponto pra vir aqui pra lateral, né, do olhinho, pra iniciar a sobrancelha. Aí, eu vou fazer o quê? Vou pular 1, 2, 3 carreiras. Na terceira carreira, retinho aqui com a lateral do olho, eu vou entrar com a minha agulha, vai ser entre as carreiras 11 e 12. E vou voltar aqui, ó, para o pezinho desse olho aqui, para fazer o bordado desse olho aqui, ó. Vou sair um pouquinho antes, por conta da trava, né? Agora, eu vou tentar aproximar. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar mais perto. Pronto, consegui colocar mais perto. Vou fazer do mesmo jeito. Vou vir aqui, ó, pra mesma carreira onde eu coloquei o olhinho bem no pezinho do olho. E já vou subir aqui para o alfinete vermelho, que já tá a marcação aqui da sobrancelha. E vou fazer com esse olhinho a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Vou usar essa mesma agulha. Vou botar aqui um pinguinho de cola. Vou vir aqui, ó, aonde vai ficar o fio e vou passar essa cola. Agora, eu vou jogar esse fio aqui.
E vou vir aqui, ó. Também vou pular uma, duas na terceira carreira, reto com a lateral do olho, ó. Vou entrar aqui com a minha agulha. E vou sair aqui onde eu iniciei. Vou dar um nozinho. Vou cortar aqui o excesso de um lado e vou introduzir aqui, ó. Passo aqui para não ficar mostrando, né, o fio. E aqui em cima eu vou cortar o excesso. E ficou pronto a segunda parte do bordado e o bordado completo do rostinho do nosso dinossauro. Vamos iniciar agora o focinho do nosso dinossauro. Lembrando que se você quiser essa receita por escrito, aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo vai estar o link de compra do PDF, toda a receitinha por escrita, tá? Então, vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar o anel mágico. Aperta o máximo que você puder. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras. E vou iniciar minha carreira 2. Na minha carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Esse é meu primeiro aumento. Vou para o segundo ponto, também trabalho 2 pontos baixos. Já tô aqui no meu segundo aumento. No terceiro ponto, também faço 2 pontos baixos. Tô com 3, 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3, trabalhando no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou trabalhar um aumento. No terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. Então, eu vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando 2 pontos. E um aumento. Novamente, 2 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos. E um aumento. Novamente, 3 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos. E um aumento. Novamente, 4 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7. E a partir da carreira 7, eu vou iniciar uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 36 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 7 até a carreira de número 9 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 10, trabalhando 5 pontos.
e um aumento. Novamente, 5 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 11. E na carreira 11, eu vou trabalhar 42 pontos baixo. Concluí a minha carreira. Já cortei o fio aqui com espaço para costurar o focinho. Vou puxar aqui, ó. E vou finalizar do mesmo jeito que a gente finaliza pra trocar de cor. Eu vou passar aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte da frente para trás, eu vou passar com a minha agulha. Volto aqui, ó, no meio, na parte de cima do último ponto. Puxo para ficar igual aos outros, porque aqui a gente tá eliminando um ponto e tá fazendo outro. E vou dar um nozinho aqui em qualquer parte. Esse fio você não corta, que é o fio que a gente vai utilizar para costurar. E o focinho ficou pronto. Vamos fazer agora a costura aqui do focinho do nosso dinossauro. Já adiantei aqui uma boa parte, porque eu comecei a costurar aqui por baixo. Gravei, mas não ficou legal, então eu resolvi gravar um pouquinho mais na frente. A costura você vem, começa bem no pezinho mesmo do pescoço, na penúltima carreira, para ele ficar bem próximo mesmo ao pescocinho do nosso dinossauro. E é bem simples de costurar. Então, deixa eu soltar aqui, não coloquei enchimento ainda. Então, aqui eu vou fazer o quê? Esse ponto aqui eu pulei, vou voltar nele. Vou pular o ponto que tá saindo o fio e o ponto seguinte. E vou sair no próximo. Então, eu faço assim, ó. Agora, vou voltar aqui no ponto que eu pulei. Vou pular o ponto que tá saindo o fio, o próximo ponto e no próximo, no caso aqui eu pulo 3 pontos e saio no terceiro. Pulo 2 e saio no terceiro. Vou voltar novamente aqui, ó, no ponto que eu pulei. Vou pular o que tá saindo o fio. O ponto seguinte, no terceiro, é que eu vou sair com a minha agulha. Gente, é nessas horas que as minhas agulhas ficam troncha, tá? Muita gente pergunta, Dana, onde é que você comprou essa agulha que é troncha? Não, ela fica troncha mesmo, gente. Ó, quando eu tô fazendo esse tipo de costura, ela fica troncha. Tô voltando aqui, ó, no ponto que pulei. Pulo um ponto e saio no próximo. Só que aqui eu vou sair já, ó, nessa carreirinha aqui. Que é uma carreirinha entre os olhos. A mesma carreirinha que a gente colocou o olho. E nela eu vou seguir uma reta. Vou fazer aqui, ó. Vou costurar aqui, seguindo essa reta aqui, ó. Porque eu gosto que os olhinhos, que no caso o focinho fique bem próximo ao olho. Olha como ele fica bem próximo ao olhinho, ele dá outra expressão à peça. Vou concluir aqui essa costura, volto aqui no final para arrematar com vocês. Quando tiver faltando bem pouquinho para finalizar, vou colocar o enchimento e já volto. Concluí aqui a costura, sai aqui, ó, na lateral da cabeça, porque aqui ia ficar ruim para finalizar. Então, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Dou um nozinho. Passo novamente por dentro da cabeça, sai em qualquer parte. Não puxa, tá? Pra não ficar marcado. Corta o fio. E a costura do focinho ficou pronta. Agora eu vou fazer o bordado do nariz. Eu vou utilizar a linha Amigurumi Glow porque eu quero que fique acendendo. Eu ia utilizar ela aqui também, mas acabei me esquecendo, mas não tem problema não. Vou fazer o bordado do nariz.
com a linha Amigurumi Glow, mas você pode fazer com a linha Amigurumi que você trabalhou a peça, tá? Esse aqui mesmo, eu fiz da mesma cor que eu fiz o dinossauro. Então, eu vou pegar aqui, ó, entre as carreiras aqui, 8 e 9, o espaço desse aqui para esse aqui é de 4 pontos. Eu fiz o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu peguei aqui, ó, uma reta aqui com o olhinho, entre as carreiras 8 e 9. Do outro lado também, ó, ficou com 4 pontos de espaço. Aqui no meio ficou com 6 pontos. E você presta atenção, ó, ficou também, ó, retinho com o olho. Então, vou pegar aqui meu fio, vou introduzir em qualquer parte, vou sair aqui, ó, no meu primeiro alfinete, vou puxar, mas eu vou deixar um espaço aqui para finalizar, vou vir aqui, ó, para o meu segundo alfinete, voltando aqui para onde estava o primeiro. Dessa forma aqui. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Não aperta não, tá? Senão vai ficar aberto dos lados. Vou pegar aqui a minha agulha e vou passar só no fio branco, ó. Vou segurar isso aqui. Dessa forma aqui, ó. E vou passando, cobrindo esse fio. Passa todo o fio. Eu vou dar uma acelerada aqui para não ficar tão longo. Cobri aqui todo o fio, agora eu vou entrar aqui, ó, no mesmo espaço que tava o alfinete. Vou voltar aqui para o início de novo. E vou repetir o mesmo processo, só que vou fazer o contrário, vou vir para cá, ó. Vou fazendo do mesmo jeito que eu fiz a primeira vez, sempre organizando, para não ficar um fio por cima do outro de todo jeito. Vou dar outra acelerada aqui no vídeo, para não ficar tão longo. Concluí aqui, aí vou entrar aqui novamente e já vou sair, ó, desse outro lado aqui, ó, que é para fazer o segundo narizinho. Então, vou repetir esse mesmo processo que eu fiz aqui nesse aqui e já vou concluir aqui o outro narizinho. Voltei aqui para o início, agora eu vou dar o nozinho. Sempre é bom finalizar assim, né? Porque a gente deixa o bordado bem seguro. Corta aqui o excesso. Corto aqui também. Se você tá gostando da nossa aulinha, já deixa aí o seu like. Se possível, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou. Ou deixa aqui sua sugestão de aula pro Artes em Linha. E finalizamos a costura e o bordado do narizinho. Vamos trabalhar agora o bracinho do nosso dinossauro. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico.
E vou trabalhar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, ó, que é para fechar o anel mágico. Aperto bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início da minha carreira. Você pode usar um marcador, um clipe, o que você achar melhor para marcar suas carreiras. E vou iniciar minha carreira 2. Na minha carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então eu vou fazer 6 aumentos. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto. No meu segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Já tenho 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 3. E a partir da carreira 3, eu vou fazer uma sequência de 3 carreiras, cada uma com 12 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 3 até a carreira de número 5 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, eu vou iniciar agora a carreira 6, trabalhando 2 pontos. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas 2 alcinhas e novamente pelas 2 alcinhas. Então, vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Já fiz uma, falta 2 e essa carreira vai ficar com 9 pontos. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7. E a partir da carreira 7, eu vou fazer uma sequência de 7 carreiras, cada uma com 9 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 7 até a carreira de número 13 e vou colocar enchimento até chegar nessa carreirinha. Concluí aqui a minha sequência, já coloquei todo o enchimento necessário no bracinho e vou iniciar a minha última carreira, que é a carreira de número 14, onde eu vou fechar o bracinho para ficar melhor na hora da costura. Então, eu vou fazer o quê? Vou aqui no ponto seguinte, vou passar aqui de um lado para o outro, dessa forma aqui, ó. Passo o fio pelas 2 partes e faço ponto baixo. Novamente, passo de um lado para o outro, passo o fio pelos 2 e faço um ponto baixo. Vou repetir por 4 vezes. Então, aqui já tenho 3 e 4. Vou cortar aqui com espaço para costura, vou prender esse fio. E o bracinho já tá pronto. Agora, eu vou fazer esse bordado aqui. Então, esse bordado aqui para você fazer, você vai fazer do lado que tá pelo avesso aqui. A gente não fez 4 pontos, então, vai vir aqui do lado que tá pelo avesso e fazer o bordado. Por quê? Porque na hora da costura, essa parte aqui vai ficar pra cima. E o melhor jeito de costurar é quando essa parte aqui, ó, tá pelo avesso, porque o bracinho fica bem certinho no lugar. Eu vou pegar aqui a linha Amigurumi Glow, você pode usar a linha Amigurumi tradicional, tá? Na cor branca. Eu tô usando essa porque eu quero que esse bonequinho fique acendendo, e essa linha, no escuro, ela acende. Lembrando que na descrição do vídeo tá toda a lista de material, eu vou colocar a linha Amigurumi tradicional também lá na cor branca, tá? Então, o bordado da mãozinha, a primeira parte entre as carreiras 1 e 2, desculpa, e a segunda parte entre as carreiras 4 e 5. Então, eu vou introduzir a agulha aqui em qualquer parte. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, entre as carreiras 4 e 5, vou sair com a minha agulha. Eu vou deixar um espaço aqui para finalizar. Vou vir aqui entre as carreiras 1 e 2 e voltar aqui para onde eu iniciei. Você tá vendo que ela vai ficar aqui, ó, em cima do bracinho. Então, eu vou fazer novamente.
até completar 4. Então, aqui eu já tenho 2, 3, e o de número 4, eu já vou para fazer o segundo. Então, aqui, ó, vou iniciar pela parte de baixo, então aqui eu vou pular um ponto, e no próximo eu já vou sair com a minha agulha, que eu vou estar finalizando esse, e vou iniciar esse aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Organiza para não ficar bagunçado. Aí, aqui em cima, ó, vou fazer na mesma carreira, mas eu vou contar aqui, ó, 1, 2, no de número 3, eu vou com o meu fio e vou voltar aqui para baixo, ó. Repetindo o mesmo processo, 4 vezes. Então, já tenho 1, 2, 3, e o de número 4, eu vou vir pra cá, ó, pra finalizar. Aqui eu dou um nozinho. Vou cortar o excesso de um lado. E o outro eu vou passar pelo mesmo espaço e sair em qualquer parte. Corta aqui o excesso. E finalizamos o bordado. E também os bracinhos. Vamos fazer agora a costura do bracinho. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. A gente trabalhou aqui, pra fazer a costura, 4 pontos baixos. Então, na hora que você for fazer a costura, você coloca esses 4 pontos baixos com o lado avesso pra cima. Por quê? Porque na hora que você costurar, o bracinho vai ficar, ó, na posição certa. Se você costurar do lado normal, né, ele vai ficar com o bracinho arrebitado. Então, na hora da costura, coloca o lado avesso pra cima. Esse aqui eu costurei de baixo pra cima, então eu fiz o quê? Vai ser entre as carreiras 27 e 28, que é aquela carreirinha que a gente faz aquela sequência de aumentos. Então, ela é que vai ser, né, da parte dela que vai ser a costura. Então, eu faço o quê? Marco aqui, né, com alfinete, essa carreira aqui, e conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo que parou nela? Aqui eu preciso de 4 carreiras para fazer a costura do bracinho, de baixo para cima. Esse aqui eu vou ter que costurar de cima para baixo, então esse aqui é mais fácil. Vou colocar aqui na posição, vou esticar meu bracinho aqui, ó. Vou colocar aqui mais ou menos onde é, porque esse aqui, como não tem orelha, não tem como, né, a gente saber mais ou menos onde é que vai ficar a costura. Então, vou vir aqui, já deixei marcado. Vou introduzir aqui a minha agulha. Essa costura de cima para baixo é mais difícil, mas dá para fazer, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, dessa forma. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Vai ser uma costura reta assim para baixo. Então, eu entrei aqui e saí aqui. Aonde eu saí, eu vou entrar novamente e vou... Deixa eu só ver aqui qual foi o ponto, tá? E vou para o ponto de baixo, ó. Eu tô costurando essa reta aqui, ó. Aqui e aqui. Então, eu vou para esse ponto aqui, que é o ponto que fica na parte de dentro do ponto. Dessa forma aqui, ó. Ó. Deixa eu puxar, né? Porque venho aqui no meu segundo ponto. Aqui, ó, eu saio aqui, vou pro ponto aqui, mesmo ponto, só que na parte da frente, e vou sair nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de baixo. E venho aqui, ó, o terceiro ponto.
Eu saí nesse aqui, então venho para o ponto aqui na frente dele, ó, e vou pro ponto de baixo. Venho aqui no meu último ponto, venho aqui para a parte da frente e volto aqui, ó, pro último. E volto aqui também pro último aqui para dar um nozinho. Dei o nozinho, agora venho aqui por dentro da peça. Antes de arrematar, eu vou olhar se ficou certinho meu bracinho. Aqui tá ok. Deixa eu ver aqui na frente. Se tiver tudo corretinho, ó, tá vendo? É só dar um nozinho, igual a gente... Deixa eu colocar aqui de novo. Igual a gente fez com o focinho. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Não aperta muito, tá? Tô fazendo assim, gente, porque o fio tá bem pequenininho. E agora é só esconder esse fio aqui por dentro. E os bracinhos já estão no lugar. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se possível, compartilha esse vídeo. E para você conferir a segunda parte desse dinossauro, aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo eu vou deixar o link da segunda parte. E para conferir outras aulas do canal, é só você conferir aqui, ó, no final do vídeo que eu vou deixar outras sugestões de aula que tem aqui no canal do Artesaninha. E até a próxima aula!